Paideuma, grupo de estudos clássicos da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Olá a todos, este é o primeiro encontro do segundo semestre de 2023 do nosso grupo, o Paideuma, o grupo de estudos clássicos da FEUSP. Então, está prevista a leitura nos nossos próximos encontros do texto do Werner Jäger, o capítulo Lugar dos Gregos na História da Educação. Nós poderíamos ler hoje a introdução do Paideia, Formação do Homem Grego, do Jäger, na tradução do Arthur M. Parreira, na edição de 1995, e conversar um pouco sobre esse texto. Eu acho que é importante que ele situa bem a obra desse autor, esse autor alemão, que nasce na Alemanha, sai da Alemanha por conta da ascensão do nazismo, vai aos Estados Unidos e lá ele morre. Ele foi um crítico do nazismo, mas ele não foi um crítico, digamos, muito vocal do nazismo. O que eu quero dizer é o seguinte, ele fez críticas, essas críticas que ele fez determinaram também a sua saída da Alemanha para ir trabalhar nos Estados Unidos, mas ele não foi um ativista, digamos assim, contra o nazismo, e com isso não há nenhum demérito, não é? Ao contrário, as pessoas lidavam com a situação da maneira como elas podiam. Tá? A obra do Jäger é uma obra muito importante, muito conhecida no Brasil, muito lida, uma referência, aparece em todos os trabalhos em que estamos ocupados com a discussão acerca da educação na antiguidade. Mas, lembrando até o que o professor Roberto Bolzani nos falou ontem, durante a qualificação do Armando, e ele sempre nos fala isso quando tem oportunidade de conversar com a gente, o professor Roberto Bolzani, lá da Faculdade de Filosofia da USP, professor de Filosofia Antiga, que a obra não é um manual, digamos assim. Ela não é um texto didático, no sentido de apresentar de uma maneira geral, panorâmica, a discussão sobre a educação na antiguidade grega, né, de Homero até Xenofonte, né? É o que? A obra do Jäger defende uma tese, então é sempre tomando cuidado com isso, né? Nós estamos lendo a obra do Jäger e na obra do Jäger ele está defendendo uma tese que é defendida, essa tese é defendida em todos os capítulos das 3 partes dessa obra, que é monumental, gigantesca, tem 1000 e tantas páginas, né? E por que nós vamos ler esse texto aqui? Ele foi sugerido no semestre passado e nós temos lido desde o segundo semestre do ano passado, se eu não me engano, aí me corrijam, nós temos lido alguns textos que são, digamos assim, textos mais metodológicos. Então, lemos o livro Rossetti, o que é Filosofia Antiga, lemos um trecho do Pierre Hadot, lemos aquela obra importante, aquele texto pequeno, curto, mas muito, muito importante, que é Tempo Histórico e Tempo Lógico na Análise dos Sistemas Filosóficos. Então, a ideia é um pouco a leitura de textos que apresentem certas ferramentas de trabalho. E faz bastante contraste com esse texto, o último texto que lemos no semestre passado, que foi o texto do Goldschmidt, em que ele apresenta a proposta estruturalista de leitura. Então, hoje, na Faculdade de Filosofia da USP, por exemplo, em inúmeras outras faculdades de filosofia, o método estruturalista goza de grande relevância, ainda hoje. Tá? A leitura do Jäger é diferente. Nós vamos perceber com clareza a presença dessa leitura histórica, ou seja, eu vou ler a partir de uma certa chave histórica, desenvolvimentista, não no sentido da economia, mas no sentido de perceber desenvolvimento no pensamento de um autor, desdobramentos. Então, é uma leitura diacrônica, né, através do tempo, diferente da leitura de Goldschmidt, ou da leitura estruturalista, seria uma leitura sincrônica, no mesmo tempo, que, na verdade, uma leitura sincrônica suspende o tempo. Eu não me importo quanto ao contexto histórico que fez Descartes escrever suas obras, ou Platão escrever suas obras. Eu não penso em um desenvolvimento de uma obra para outra, eu posso pensar em funções, em obras diferentes, de mesmos conceitos ou de conceitos assemelhados, mas eu não estou preocupado em jogar a história para dentro do jogo de compreensão do texto. Então, aqui tem esse caráter. E eu penso que a introdução da Paideia, do livro Paideia, nos ajuda, tá bom? Então, eu vou ler aqui
Então, paideia, a palavra que serve de título a esta obra, não é apenas um nome simbólico, é a única designação exata do tema histórico nela estudado. Este tema é de fato difícil de definir, como outros conceitos de grande amplitude, por exemplo, os de filosofia ou cultura, resiste a deixar-se encerrar numa fórmula abstrata. O seu conteúdo e significado só se revelam plenamente quando lemos a sua história e lhe seguimos o esforço para conseguirem plasmar-se na realidade. Olha aqui, nós temos já aqui a afirmação desse ponto de vista ou desse ponto de partida da investigação. É uma investigação histórica. Uma leitura que não fosse histórica nesse sentido, ou que fosse estruturalista, não iria se preocupar, porque não precisaria mesmo se preocupar com isso, mas se preocuparia em compreender qual a definição de paideia que aparece em tais e tais obras, em tais situações, textos. Não lemos a sua história, né? Porque para eu ler a história, de algum modo, eu preciso me afastar um pouco para ter uma visão da história. Eu tenho que conceber, de algum modo, eu concebo, eu recorto no tempo, né, no conjunto desmesurado de ações humanas, eu recorto o que eu vou chamar de percurso histórico. Ele não existe de per si, é uma obra também do leitor, do pesquisador, nessa chave. Ao empregar um termo grego para exprimir uma coisa grega, quero dar a entender que essa coisa se contempla não com os olhos do homem moderno, mas sim com os do homem grego. Notem, é outra proposição do Jäger que hoje seria muitíssimo colocada em questão, certo? Até que ponto cada um de nós aqui, seres humanos no Brasil de 2023, podemos, de algum modo, contemplar essa coisa com os olhos do homem grego. Ou, como Jäger, entre, se não me engano, 1936, 33, 1947, que é o período que ele leva para terminar os 3 volumes e tal, de que modo ele, um alemão, poderia ver com os olhos do homem grego? Essa é uma questão. Faz com que nós possamos encontrar a filiação do Jäger a uma certa filosofia da vida, Lebensphilosophie, que pensa na ideia de vivência também, a possibilidade de colocar no lugar e tentar, de algum modo, experimentar como seria conceber isto ou aquilo, uma leitura, uma experiência estética, tal como uma outra cultura. Márcio diz aqui, os historiógrafos se reviram ouvindo uma afirmação dessas. O Lucas é historiador, né, fez o trabalho com história antiga, provavelmente concorda que tal afirmação é, no mínimo, muito arriscada. E o Bruno afirma, ele, sim, herdeiro de Hegel e Wilamowitz, e nós percebemos um hegelianismo no texto do Jäger. Eu não falei do Hegel, mas, de fato, essa ideia de desdobramento, né? Por vezes amadurecimento de uma certa ideia, de um certo conceito, como ele apresenta na obra Aristóteles dele, que tenta analisar o desenvolvimento da obra aristotélica, no Demóstenes, que ele escreveu também. Essa ideia é muito forte, né? Aquilo que é ideal aparece no real desenvolvendo-se. É um idealismo. É por isso que hoje hoje não, quando eu digo hoje, eu estou falando 2023, né? Quando eu digo hoje, eu estou falando logo depois da publicação da obra, pelo menos no Brasil, acho que foi na década de 70, a primeira edição. E muitas críticas, pelo menos aí, né, no Brasil, são feitas à obra por conta daquilo que seria chamado de idealismo, do pensamento do Jäger. Ele continua, não se pode evitar o emprego de expressões modernas como civilização, cultura, tradição, literatura ou educação. Nenhuma delas, porém, coincide realmente com o que os gregos entendiam por paideia. Cada um daqueles termos se limita a exprimir um aspecto daquele conceito global. Para abranger o campo total do conceito grego, teríamos de empregá-lo todos de uma só vez. Exato, faz sentido. A noção, o conceito de paideia, na cultura grega, tem um caráter globalizante e estruturante que, na modernidade, se separou, por assim dizer, né? Nós não temos mais um termo que funcione como o termo paideia funcionava naquelas sociedades que o utilizaram na antiguidade grega. Tal como não temos também um termo que funcione como o termo humanitas, utilizado no mundo latino. A Bildung alemã
né, que é bem mais perto da gente, ela parece mais próxima de nós, mas mesmo assim há uma dificuldade de conciliar aquilo que ela diz com a experiência que nós temos hoje. Eu acho que essa diferença ela é relevante para a gente também, porque ao perceber a diferença, ao perceber o gap, a distância, a separação, nós percebemos um espaço, né, entre a nossa experiência hoje e a experiência deles, um espaço para a reflexão, para o pensamento, para a crítica sobre a nossa própria experiência, né? Aí diz o Márcio, talvez por isso mesmo precisamos recorrer ao conceito paideia para dizer da soma desses elementos. Exato, é o que o Jäger está afirmando aqui. Eu vou usar esse termo porque não há um outro termo adequado para eu utilizar. Eu acho que até aqui tudo bem, o que poderíamos colocar como uma questão muito relevante é se é possível estar pensando como um grego. Na verdade, é um como se. Nós estamos tentando fazer essa experiência, que é, obviamente, fadada a um relativo fracasso, porque nós estamos no século XXI. Continuando, Jäger, e, no entanto, a verdadeira essência da aplicação ao estudo e das atividades do estudioso baseia-se na unidade originária de todos aqueles aspectos, unidade vincada na palavra grega e não na diversidade sublinhada e consumada pelas locuções modernas. Ok, quanto mais próximos dessa concepção globalizante, totalizante nós estivermos, melhor. Aqui também nós percebemos esse traço hegeliano também, de uma ideia capaz de dar conta de um certo espírito do tempo, de um certo espírito de uma comunidade humana. E, por fim, terminando aqui o parágrafo, os antigos estavam convencidos de que a educação e a cultura não constituem uma arte formal ou uma teoria abstrata, distintas da estrutura histórica objetiva da vida espiritual de uma nação. A educação e a cultura não são uma arte formal ou uma teoria abstrata, separadas, distintas da estrutura histórica objetiva da vida espiritual de uma nação. Para eles, tais valores concretizavam-se na literatura, que é a expressão real de toda a cultura superior. Aqui nós já vemos a filiação do Jäger a uma concepção de cultura superior, que é dada pela adesão ao modelo da cultura letrada, como hierarquicamente, qualitativamente, superior a qualquer outro tipo de expressão. Ou, claro, nos tempos que correm, isso é questionado, não é? A ideia de que há uma cultura superior, que é a cultura letrada. Isso não é o mais importante para a gente na leitura dessa obra, e reforçando o que eu tentei falar antes, não sei se eu fui suficientemente claro, nós não temos um intelectual de estimação, no sentido de que, bem, é esse aqui que nós seguimos. Não, nós somos onívoros. Nós lemos tudo, de um lado e de outro. Nós gostamos dessa fricção, desse atrito. No caso, a obra aqui está atritando com as obras que nós lemos antes. Então, essa cultura superior na forma escrita, ela é a expressão da educação nessas sociedades. Aqui eu só gostaria de pontuar uma coisa que eu também insisto em falar com vocês, que é o estatuto da palavra escrita no estudo da filosofia. De fato, a filosofia, ela se constitui como um artefato do mundo da escrita. Ele é um artefato que se consubstancializa na forma do livro. Por quê? Aquilo que nós chamamos de filosofia se constituiu no tempo como um exercício de produção de certos textos acerca de outros textos. Platão, aquele que cria a filosofia, porque não foi Tales o inventor da filosofia, foi Platão, ok? Platão, aquele que cria a filosofia, cria de que forma? Escrevendo sobre Sócrates, que nunca escreveu, mas sem ele, sem Platão, não conheceríamos Sócrates, ou conheceríamos de uma maneira muito diferente se aqueles outros que escreveram sobre ele, tivessem sobrado apenas aquilo que os outros escreveram sobre ele, e não o que Platão escreveu. E ele escreve contra quem? Ele escreve contra Homero. Mesmo sendo a expressão da cultura oral daquela época e naquele lugar, no começo do século V, ele já se torna uma obra escrita. Ele já é posto no texto. Então, Platão escreve contra Homero, Aristóteles contra Platão. Contra, quer dizer, em relação a, contra, tal como uma trepadeira cresce contra a parede, talvez não com a pretensão de derrubar a parede, ainda que por vezes ela quebra e derrube, dependendo da planta, mas ele escreve em relação a.
Essa ideia de relação a um texto em relação a outro texto, constituindo uma história, uma tradição, no sentido de uma transmissão que é recebida, recusada, modificada, adaptada, mutilada, acrescentada, constitui a história desses textos da filosofia, em que alguns vêm à tona e ficam na tona desde sempre, outros submergem e no tempo eles vêm à tona, outros vão para baixo, ok? Essa história do texto, ela tem essa materialidade, a materialidade do livro. Então, nesse aspecto, eu concedo o que ele está falando acerca da palavra escrita, ok? Mas isso a gente possa discutir depois. E aí, no fim, ele coloca, e é deste modo que devemos interpretar a definição do homem culto, apresentada por Frínico. E ele define com muita ênfase esse aspecto da palavra escrita, né? Ali, a afirmação do Frínico, quando ele fala do filólogo. Então, diz, filólogos, ou filólogos, cais podados peripaideia. Ou seja, filólogo é um amigo do discurso da razão, do logos, e preocupado, interessado, aquele que dá grande importância à educação, peripaideia. Então, quem é o homem culto para esse autor, que é o Jäger, que é, antes de tudo, um filólogo. É aquele que ama o logos, tal como o filósofos, que é também um amante do logos, ama o logos e se preocupa com a educação. Esse é o homem culto. Eu acho que o importante aqui, para a gente pegar aquilo que vale ainda hoje, sem dúvida, ainda que a gente coloque em questão essa importância dada à filologia, tem a ver, como o Bruno falou, tem a ver especialmente com Wilamowitz, a ideia de que o filólogo é aquele que melhor conhece a cultura de um tempo, por ter acesso aos textos dessa cultura, mas eu acho que o que há de mais forte aqui é que aquele que é culto precisa, ele, se preocupar com a educação. E se preocupar com a educação, se preocupar com o outro. Isso é o forte para mim. Peripaideia, ou seja, eu estou preocupado com a educação, estou preocupado com a cultura, que pressupõe que eu não seja isolado na comunidade da língua da qual eu faço parte. Então, eu penso que esse é um enquadre em que a obra do Jäger vai se mover. É um enquadre que vai contemplar desde Homero até Xenofonte. Eu conheço esse texto no Jäger, já tem mais de 7 anos aí, né, na graduação. E durante o início do meu mestrado, eu tive contato direto com as partes que ele escreveu sobre Platão. Mas eu fui desincentivada a ler o Jäger durante algum tempo, por conta de uma leitura que a minha antiga orientadora tinha sobre esses autores, né, como que eles estavam lendo ali a antiguidade, até mesmo a questão da retórica, né, que é o foco que eu tenho de pesquisa. Porém, agora eu estou tendo que retornar a esse texto, né, mas eu não li ele desde o início. A paideia sempre foi para mim uma espécie de bíblia, nada muito blasfêmia que eu vou falar, mas eu sempre tive recorrendo a ela de algumas formas meio que espaçado, né? E eu me propus agora começar a ler ela passo a passo, linha a linha, né? Desde o início. E é um desafio, porque é um livro muito extenso. Então, quando eu propus para a gente estar aqui no grupo de estudo junto, foi uma espécie de retomada a essas minhas leituras que eu estou fazendo, e também para me conseguir estar dialogando algumas coisas que eu também tenho estudado a respeito. Então, eu só queria deixar isso pontuado também, né? Porque parte de um interesse meu, e também porque assim, é um autor que, como você disse no início, né, Marcos, é impossível a gente não ter contato. Todo mundo que estuda a filosofia antiga, especialmente a educação, vai ter contato com isso, né? Sim, sem dúvida. É óbvio que é um autor, como inúmeros outros autores, é óbvio que é um autor que é também enquadrado pelo seu tempo, tal como nós somos. É engraçado, eu sempre falo disso, a ilusão do presente, né? O fato de estarmos no presente, imaginamos nós somos privilegiados, porque de algum modo nós enxergamos a realidade de uma maneira melhor do que os que vieram antes. Isso é um preconceito, isso é um pré-conceito. É o Besserwisser dos alemães lá, é o sabichão. Então, eu estou no presente e pelo simples fato de estar no presente, a minha percepção do mundo é mais abrangente e melhor do que a percepção do mundo daqueles que vieram antes, ou que não é o caso necessariamente. Pode ser? Talvez possa. Mas qual é a prova disso? Onde é que vai estar a prova disso? A prova disso, querendo ou não, vai estar na história.
vai estar no desdobramento daquilo que eu for capaz de pensar e conceber. Então, é óbvio que ler uma obra dessa é ler um autor enquadrado numa certa maneira de pensar, num certo tempo, uma certa cultura, mas isso não quer dizer que ele não seja relevante. Por quê? Por conta dos efeitos do texto dele e também por conta daquilo que no texto dele, mesmo sendo datado, permanece de instigante, de relevante, de significativo. Por quê? Porque, como você, eu acho que talvez tenha expressado, Bárbara, é uma leitura específica, particular, né? Mas ela é poderosa, é uma obra do engenho humano. É por isso, está aí. Tem 1.700 páginas, a obra é da leitura. E por isso deve ser lida. Ah, mas ele fala, não diz aquilo que hoje eu penso. Ok. Um monte de gente não pensa igual você no mundo. Não há nenhum problema, né? Eu leio e tiro daquilo o que é importante, o que é significativo. Que é sobre também que existe um desejo de ler as obras que são sexys, né? Então, assim, então a gente agora tem... Aí ele citou, ele falou, poderia estar vários, né? Mas citou lá a Bell Hooks, que tá... Mas a questão, assim, qual é a relação da Bell Hooks com o seu objeto de pesquisa, né? E não que não possa ler, a gente pode ler o que a gente quiser, né? E a gente lê mesmo. Mas, assim, não é porque é atual que é o que você tem que ler agora. Exato, é isso. Há uma questão que é muito forte, que é o espírito do tempo, né? Essa prática, o hábito de ler aqueles autores que não estão sendo lidos no seu tempo. Eu acho que isso é importante. Você percebe as modas de leitura, as modas filosóficas, elas existem, elas são evidentes para qualquer um que olhar. Então, houve uma moda, vamos pensar na filosofia, houve uma moda do existencialismo, sei lá, década de 50, 60, depois uma moda do marxismo de caráter gramsciano, com muita força, na educação também. Depois você vai ter a moda dos Nietzscheanos, depois você vai ter a moda dos Foucaultianos, depois hoje você tem uma certa moda do pensamento dito pós-contemporâneo, então você tem alguns autores que são muito lidos, basta olhar o rol das teses que são apresentadas, autores muito recorrentes, nada contra, absolutamente nada contra, faça o que você quiser, estude o que você quiser, mas há um certo prazer exclusivista, um certo snobismo que me agrada na leitura daqueles autores que são os autores contrários ao espírito do tempo. Isso é muito interessante, porque gera uma fricção, gera um atrito que é instigante. Né? Ler autores que foram soterrados, foram deixados para trás. Eu não estudei Platão, eu estudei Sócrates. Sócrates, quem era Sócrates? Quem é você? Hoje tem mais gente falando sobre Sócrates, mas quando eu fiz o meu mestrado, eu tinha uma dissertação de mestrado sobre Sócrates, no Brasil inteiro, feita na década de 70. Por favor, não entendam mal, eu não estou me vangloriando disso, não é isso. Por favor, não é, eu nem sabia quem era Sócrates, não é consciente. É que hoje, olhando retrospectivamente, eu vejo esse movimento, sabe? E eu acho que é um movimento legal, porque, de algum modo, você lê fora ou tenta ler a contrapelo, tenta ler não a favor da corrente, mas contra a corrente. Eu tenho uma colega do doutorado das disciplinas que é indígena. E ela queria fazer pesquisa sobre a modernidade. E ela falou para mim, eu tenho uma grande pressão da minha comunidade, tanto acadêmica quanto a minha comunidade étnica, de não fazer isso. E ela ficou apaixonada pela Hannah Arendt. E ninguém aqui estuda a Hannah Arendt, pouquíssima gente. O pessoal da fenomenologia na educação está tendo que lutar contra as outras tendências. Mas eu acho que aqui talvez a tese do Foucault sobre poder se encaixaria bastante. Mas é isso. E eu tive vontade de falar, vai para o USP, porque lá é Hannah Arendt de cabo a rabo, praticamente. Né? Manda ela vir para São Paulo. Ela consegue. É muito mais fácil ela vir para cá do que a gente ir para o Canadá. E aqui, assim, causa surpresa, são os autores europeus. Faz sentido. Notem, nada contra, ok? Nada contra, mas é um pouco... Incomoda um pouco esse caráter monotemático, às vezes. Tanto faz, podia ser... Eu iria estar falando a mesma coisa se a gente estiver estudando... Todo mundo está estudando, sei lá,
Hollebeck, não sei, seria também errado, entende? Você tem que estar lendo outras coisas, você tem que... Porque senão vira um grande coro dos contentes, todo mundo concorda com todo mundo, já é uma porcaria na academia isso, todo mundo bate nas costas dos outros, muito bom, ninguém leu o que você escreveu, ninguém lê o que você escreve, ok? Aquilo que a Bárbara estava falando ontem, né? Ninguém lê, na verdade, porque ler de verdade é você criticar o texto do outro. Agora o outro está falando exatamente o que você pensa, é muito difícil, né? Você ter crítica, ter fricção e daí sair à luz, né? Eu não sei se me interessa, né? Que tem a ver com essa conversa, que é da obra de um pensador africano, que eu pelo menos, na minha ignorância, eu não o conheci até uns 2 anos, né? Paulin Rotondi. Paulin Rotondi, ele é um autor do Benin, autor africano, vivo ainda, que nessa obra, African Philosophy, Myth and Reality, eu achei tão pertinente a observação dele, porque ele está falando sobre a filosofia da África, e ele vai ter muitas críticas a certas concepções do que seria, por exemplo, uma filosofia étnica africana e tal, na chave um pouco do que a Renata falou, né? A ideia, por exemplo, de que a filosofia é uma obra da escrita, a ideia de que a filosofia é a obra de uma pessoa, não de uma cultura, no sentido, a filosofia dos povos, não existe isso. Isso é outra coisa. Você está, de alguma maneira, utilizando esse termo para outra coisa, você está inventando alguma coisa. E ele faz referência a um padre belga, um missionário belga, do começo, se eu não me engano, no final do século XIX, começo do século XX, que escreveu um livro chamado Filosofia Africana, e que foi o primeiro a escrever esse livro, na expectativa, ao que parece, desse autor, de mostrar que, né, lá na África eles também tinham filosofia. Só que há um caráter, aí eu vou usar esse termo, que é um termo muito usado hoje também, mas aí poderíamos dizer que havia um caráter meio colonizador nessa chave, porque era não compreender aquela cultura nos seus próprios termos, mas atribuir a ela um valor, porque na leitura que ele faz, ele a aproxima do que se chama de filosofia, entende? É bem instigante. Então, eu recomendaria essa leitura da obra. O primeiro capítulo, em especial, é a literatura alienada e a história de um mito, né?